Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar aqui de The Orville, mais especificamente do 10º episódio da primeira temporada, intitulado Pesadelos. Esse é um episódio que vai ter, uma carga de humor, mas vai ser novamente um episódio que vai flertar com outro gênero, dessa vez vai ser o gênero de terror, tá? É interessante a gente perceber que vamos ter situações muito tensas nesse episódio. Como é que esse episódio começa para a gente poder entender isso? Ele começa da seguinte forma: a Orville está dentro de uma espécie de nebulosa, onde está tendo uma tempestade de plasma e eles estão passando por muitas dificuldades, né? A nave está sendo jogada daqui para lá, de lá para cá, né? E de repente o que acontece? Num solavanco desses, né? Um grande bloco de metal, né? Um grande bloco de material, de alguma coisa na engenharia acaba caindo em cima de um tripulante, né? E aí é chamada a Alara, né? Que tem a super força dela para poder tirar, né? Esse bloco de cima desse tripulante. Só que quando ela chega à engenharia, ela vê uma grande explosão, ela vê um grande incêndio e ela fica meio que petrificada com medo daquele incêndio, e aí ela demora a salvar o cara, né, que está embaixo desse bloco aí de metal, e quando ela tira o bloco de metal, o cara já está morto, né? Ela começou a se culpar sobre isso, né? Coisa e tal. Ela pediu demissão do seu posto, né? O Capitão Ed não aceitou a demissão dela, né? E ele falou o seguinte: é normal você se sentir culpada nessas circunstâncias, coisa e tal, mas você podia fazer tipo uma espécie de busca por esse medo. Qual foi a motivação que levou, né, a esse medo de você ficar paralisado quando você viu aquele fogo lá, aquela explosão lá no caso. E aí a Lara vai conversar com os pais, né? O pai dela, inclusive, é interpretado pelo Robert Picardo, né? Que é o doutor, né? de Voyager, né? É interessante a gente ver isso, né? É um personagem bem engraçado, é um personagem que não estava nem aí para os problemas da filha, né? E ele é um personagem bem engraçado por causa disso, né? E aí o que acontece? A mãe conta para ela, né? Que quando ela tinha 8 meses de idade, que a mãe escapou de um incêndio com ela no colo, né, dentro de casa, né? Então talvez esse medo pelo fogo fosse, né, esse trauma desse incêndio, né? E aí a Lara, ela começa a ver coisas. Ela, por exemplo, ela vê um palhaço andando no corredor, né? Ela explica, né, que está pedindo, ela insiste, né, no afastamento dela do cargo, que ela está com problemas psiquiátricos, que ela precisa estar confinada aos alojamentos dela, que ela precisa fazer um exame psiquiátrico, coisa e tal, né? E ela disse que viu um palhaço no corredor, né? E aí o que vai acontecer? O Capitão Ed vai pedir para ver as câmeras, né, do circuito interno, né, de segurança, e aparece realmente de fato um palhaço lá. E depois eles começam a caçar o palhaço, ela acaba pulverizando esse palhaço, mas outras coisas vão acontecendo. Por exemplo, a Lara está conversando com a Kelly no corredor, elas marcam um encontro no refeitório para tomar uma bebidazinha, né? Só que a Kelly vai tomar um banho antes. Aí quando ela vai entrar no aposento dela, o que acontece? Aparece um grande vazio, ela cai nesse vazio, né? Fica pendurada lá pela porta, né? E a Lara salva ela. Então, quer dizer, coisas estranhas vão acontecendo na nave, vão acontecendo coisas cada vez mais estranhas, né? Eles estão, por exemplo, numa reunião onde aparece um monte de aranhas, aparece uma aranha gigante, por exemplo, que come, né, que devora o Gordon, que mata o Gordon, no caso, né? Então vão aparecendo várias situações desse tipo, várias situações bem típicas de filme de terror mesmo, né? A doutora Claire, por exemplo, vai fazer um exame na Lara, e a doutora Claire depois ela vê uma espécie de psicopata que quer fazer uma cirurgia. Quer dizer, essas coisas todas elas vão acontecendo, né? Até que chega um ponto de que não tem mais ninguém na nave, né? A Lara encontra o Isaac ataca ela tem que brigar com o Isaac. Por quê? Porque eles voltaram, né, para a tempestade de plasma, porque eles acham que a tempestade poderia ter alguma coisa a ver, mas depois que todo mundo some da nave e só fica a Lara, né, a Orville vai direto para essa tempestade de plasma para poder
né, ela acaba sendo destruída, né, no caso, e a Lara precisa fugir numa nave auxiliar, só que o Isaac fica na frente, não deixa, né? O Isaac, inclusive, coloca um container, ele explode esse container, fica um fogaréu entre a saída da nave e a nave auxiliar, né? A Lara tem que enfrentar esse medo, né? Tem que enfrentar esse incêndio aí, e ela sai da Orville, e quando a Orville, né? Quando ela sai da Orville, a Orville explode, né? Aí, de repente, a Lara tá na nave auxiliar e, de repente, tudo aquilo não passava de uma simulação. Ela estava dentro de um holodeck da nave. E aí é que vai se desvendar todo esse mistério, tudo que aconteceu. Quando a Lara estava com esse medo do incêndio, né, ela quis buscar outros medos. Então o que ela fez? Ela criou, ela criou uma simulação, foi criada uma simulação de holodeck, né, tipo, foi criada uma simulação de holodeck com os medos de todos os tripulantes da nave. E a Lara começou a rodar essa simulação e vivenciar essa simulação para ver se ela encontrava outros medos, né, que deixassem ela paralisada, né? E ela deixou ordens estritas de que a simulação não poderia ser interrompida, de que ela teria que rodar até o final, né? E ela tinha autoridade para fazer isso, né? Porque ela é uma oficial de segurança, então ela evocou uma diretriz lá, que era a diretriz 38, que dava autoridades totais a ela, porque era uma questão de segurança interna da nave, coisa e tal. Ela tinha mais autoridade até do que o capitão. E aí, entendeu? Ela não se lembrava disso, né? Não se lembrava que ela tinha feito isso, porque se ela fosse fazer, né, a simulação sabendo que aqueles medos todos eram falsos, entendeu? Não seria a mesma coisa. Então ela pediu para apagar da memória dela, né, que ela tinha a lembrança de que ela tinha mandado fazer a simulação e obrigado, né, a tripulação da nave a fazer a simulação para ela, né? Só que ela ficou num estado muito perigoso, né, que, por exemplo, quando ela estava lá brigando com o Isaac para poder ir para nave auxiliar para fugir da Orville, ela estava com os níveis de adrenalina altíssimos, né? E a saúde dela poderia ser comprometida, né? Mas ela deu ordens explícitas de fazer a simulação até o final. O Ed, né, contou tudo isso para ela, né? Toda a tripulação contou, cada um contou os seus medos, né? Teve até uma parte engraçada lá com o Bortus, né? Que o Bortus ficou muito constrangido com o medo dele, coisa e tal, né? E aí o Ed falou o seguinte: ó, eu poderia ter metido uma corte marcial em você, tá? Mas como ninguém se machucou, eu vou deixar passar, né? E a Lara pediu desculpas para todos, coisa e tal, né? E o episódio termina mais ou menos assim, com ela deitando com a sua cabecinha lá no travesseiro tranquilamente e dormindo, né? Porque ela conseguiu enfrentar todos aqueles medos, ela conseguiu enfrentar aquilo sozinha e ela provou que era digna de ser a oficial de segurança. Então, quer dizer, foi um episódio que vai, então, flertar, né, com esse terror aí, no caso, né? Um episódio que vai trabalhar esse terror aí, né? Porque acaba sendo um episódio da Lara, que ela tá passando por situações de medo, né? E essa simulação do holodeck foi muito interessante, né? Porque ela foi usada de uma forma muito inteligente para poder inserir esse elemento de terror no episódio, né? E outra coisa que foi muito bacana também, como o episódio ele foi trabalhado do ponto de vista narrativo, né? Porque você tem uma história aí em duas camadas. A história que ela tá vivenciando, a situação real dela, né? De desconforto, né, por ela ter ficado ali paralisada no incêndio, de medo dela, e a situação dela de ela tá fazendo a simulação no holodeck, e a gente não sabe, né, onde a história pula de uma camada para outra, né? Então a gente também só descobriu todo o mistério, todas aquelas coisas de horror ali que apareciam sem pé nem cabeça, né, no final do episódio, né? E a gente ficou ali meio que junto com a Lara, né, só descobrindo no final, enquanto toda a tripulação da Orville já sabia o que estava acontecendo. E a gente acabou vivenciando junto com a personagem a experiência de conhecer somente a situação do que estava acontecendo no final. O que foi um episódio interessante. É o tipo de episódio que é bem escrito, que tem um roteiro legal, entendeu? Então vale muito a pena vocês darem uma olhada nesse episódio, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar na Batata Espacial e, como sempre, não deixem de curtir, compartilhar, comentar e dar o seu likezinho lá no Diário do Capitão, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito boa pra gente, tá? Abração, fui e até a próxima.